grande estrondo, um grande estrondo deu na aldeia. A aldeia balanceou. Um grande estrondo deu na aldeia. A aldeia balanceou. Tirou o direito do índio, meu Deus, quando na aldeia chegou. Tirou o direito do índio, meu Deus, meu Deus, quando na aldeia chegou. Os grandes estrondos que nos atingem nos nossos territórios, nas nossas crianças, nas nossas vidas. As violências que vêm em forma de bala, que vêm em forma de doença, de estupros, de desterritorialização, de desrespeito, de ecocídio, de etnocídio. Vamos falar das nossas crianças, as nossas sementes, as nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada. Boa noite. Essa é a bancada. Se essa rua fosse minha, eu sou Célia Regina e estou muito feliz e muito emocionada, porque esse lugar de fala, nessa noite, é o lugar de fala das minhas companheiras, da Aveli Buniacá e da Maria Flor Guerreira. E por isso que a gente abre desse jeito, dessa maneira especial, com as vozes delas, porque a gente quer mesmo ouvir nessa noite falar sobre a alta mortalidade das crianças indígenas. E a gente está recebendo, além da Aveli Buniacá e da Maria Flor Guerreira, a gente está recebendo também a Patrícia Casemiro, diretamente da Espanha, da Barcelona. A gente está sentindo a dor dessas mulheres junto com elas. É muito difícil falar sobre as nossas dores e muito mais difícil ainda quando a gente fala sobre as dores das nossas crianças. Essa bancada se reúne toda quarta-feira às 19 horas. E cada vez que a gente se reúne para falar sobre essas dores, é um turbilhão de emoção. Porque quando a gente vai falar sobre os nossos filhos e falar sobre os nossos filhos que estão morrendo, sobre os nossos filhos que estão sendo desprezados, sobre a ausência de políticas públicas para cuidar daquilo que é o bem mais precioso para a gente, mesmo as mulheres que não têm a maternagem sabem muito bem o que é você amar algo tão especial. As mulheres que não geraram dentro de si um ser, amam um pet, amam alguma coisa de alguma forma especial, que sabem que perder uma criança deve ser algo muito difícil. Gerar um ser dentro de si é algo muito grandioso. E perder esse ser é algo que nenhuma mulher, nenhum ser humano merece. E a gente está hoje parando essa bancada para ouvir a voz dessas companheiras que vieram representar as mulheres indígenas desse Brasil, que está sofrendo por conta de todos os crimes ambientais. E além dos crimes ambientais que nós estamos sofrendo, nós temos ainda a alta mortalidade das mulheres indígenas. Para essa bancada acontecer, nós precisamos que a Rede Você TV abrisse as suas portas para a gente. E a gente agradece muito o carinho, o empenho, o profissionalismo da Rede Você TV, da DPJ Filmes, que abriu as suas portas para a gente. A gente precisa convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se essa rua fosse minha e tua, vai lá, se inscreve no nosso canal. Se você quiser contribuir também com a nossa bancada, essas canecas aqui estão sendo comercializadas, você vai lá e adquire também as nossas canecas.
Vai no nosso Instagram também, Se Essa Rua Fosse Minha BR, e acompanha, segue, divulga o nosso conteúdo. Porque o que a gente quer mesmo é compartilhar das nossas dores e fazer reverberar as nossas vozes. Porque eu sei o que é sofrer sozinha, sofrer calada, e sei também a potência que é quando você leva para fora, quando você consegue fazer reverberar a sua voz para além de quatro paredes. E vale muito a pena, por isso que a Patrícia Cassemiro está aqui representando a FIBRA. A FIBRA é a Frente Internacional Brasileira contra o Golpe. Reúne coletivo com mais de 70, reúne países com mais de 70 coletivos, e é uma frente muito importante, e a gente precisa que o que está acontecendo hoje dentro das aldeias seja reverberado para fora. E para isso nós estamos aqui com essas 3 mulheres, e eu vou pedir que elas se apresentem. Aí eu quero começar pela Maria Flor Guerreira. A Maria Flor Guerreira, a gente se encontra muito na luta, a gente se encontra por aí, a gente se conheceu lá no acampamento Lula Livre, daí desde então a gente não se larga mais. E a gente se conheceu na dor, né, Maria Flor Guerreira, que é um momento de dor, um momento difícil ver o Lula ali debaixo daquelas masmorras ali, que negócio terrível. Desde então a gente não tem se largado, e eu quero pedir que a Maria Flor Guerreira se apresente, fazendo assim, a cada um eu vou pedir que vocês façam um breve resumo, falando sobre quem é e da vida pessoal, o que vocês fazem, para depois a gente entrar no debate falando sobre essa coisa triste que é a alta mortalidade das crianças indígenas no Brasil. Boa noite, Maria Flor Guerreira. Quem é essa guerreira que eu amo demais, de paixão? Boa noite, companheiras. Também quero saudar os nossos velhos que estão dentro da gente, que a gente carrega no nosso ombro, mas que são eles que nos sustentam. Saudar as nossas crianças, saudar as nossas mulheres e saudar os homens de alma feminina, porque nós também temos muitos homens companheiros de verdade. E saudar aqueles que não têm alma feminina para aprender conosco, para vir conosco. Eu sou Maria Flor Guerreira, falo de Santa Luzia, Minas Gerais, apesar de ser baiana. Sou engravidadora de sonhos, plantadora de árvores e agiota do amor. O que é isso? Agiota do amor. Sim, esse olhar que eu estou enviando para você, esse coraçãozinho, eu estou enviando com muito amor. Mas você vai ter que redistribuir, vai ter que pagar com juros, entregando amor e carinho aos outros, às outras e a outros, também às plantas, à terra, à água, ao mar, aos bichos, porque amor é o que a gente está precisando. Então a minha agiotagem tem que ser intensa. Sou formada em ciências sociais, me especializei em gênero e diversidade na escola. O que é isso? Ensinar nas escolas e para quem mais necessário for, que o mundo não é só binário, não é só masculino e feminino, que nós temos muito mais que isso. Daqui de Santa Luzia, conduzo um espaço, que é o Espaço Sempre Vive, onde a proposta é que as pessoas venham para se curar, para contribuir, para que a gente consiga ter um mundo melhor. Venham, vocês são convidadas, convidados e convidadas a estar comigo, a estar aqui construindo junto muitas receitas de amor. Sua linda. Gratidão. Gratidão. Avelim. Quem é Avelim? Que figura tão linda. Oba! Eu sou Avelim Buniacá Cambiuá. Sou indígena da etnia Cambiuá, do Alto Sertão Pernambucano, e moro aqui em Belo Horizonte há mais de 30 anos. Por isso que eu vi esse sotaque aí, era de nordestina mesmo. É meus caruá aqui atrás. Tô em terra alheia, como diz nosso tuante, né? Estamos em terra alheia, corrigindo as outras aldeias. E aqui em Belo Horizonte, trabalho também como professora, socióloga, com ênfase em gênero e raça,
fazendo esse recorte importantíssimo, trazendo outros feminismos, né, feminismos plurais, a necessidade de a gente falar da luta das mulheres que estão em vários contextos. Aqui em Belo Horizonte, moro na periferia de Belo Horizonte. Aqui a gente coordena o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, onde Maria Flor faz parte também, essa guerreira na luta. E esse coletivo a gente reúne várias etnias que estão fora do seu território. E aqui a gente se fortalece, a gente tem uma feira, chama Expo Abiaiala, com mais de 20 artesãos de várias etnias que trabalham, fazem essa geração de renda aqui na cidade. E eu também estou pré-candidata a deputada estadual, a primeira em 400 anos de Minas Gerais, em terra alheia, mas é isso. Temos que dar o nosso recado. E estou muito feliz pelo convite em relação às nossas crianças, porque não é um tema tabu, mas está na hora da gente poder falar disso e proteger, como gavião, né? Botar debaixo das asinhas e vamos cuidar. Que maravilha, que maravilha. Patrícia, muito obrigada, gratidão por você ter aceitado esse convite, tá aí de tão longe, e a gente sabe que seu fuso horário é diferente do nosso. Apresente-se, querida, Pois quem é Patrícia, uma grande honra. Desculpa, então, Célia Regina, mas o prazer é meu. Eu estou aqui de Barcelona, recebendo o amor de Maria, recebendo a força de Avelim. Eu sou jornalista, fiz 18 campanhas políticas, minha especialização em marketing político. Hoje trabalho em turismo de Barcelona, mas estou voltando a estudar psicologia. Eu me sinto feminista negra também, no sentido de negra não de tirar o protagonismo, mas também da luta das mulheres negras. E quando a Avelim, como migrada, eu também sou migrada, mas é com respeito à terra que a gente chega, a gente também é dessa terra, né? A comida que a gente come, o trabalho que a gente sua, a força de estar entre todos, né? Acredito também na diversidade, acredito que a diferença que se fala muito de um mundo patriarcal e matriarcal, as indígenas, os povos originários podem falar bastante bem do matriarcal. A diferença não é quem manda, porque no sistema matriarcal a preocupação é da tribo, é que a gente, mesmo sem mãe, sem ter parido, a gente também tem essa preocupação com a semente. Claro. Essa é a diferença de um patriarcalismo colonial eurocentrista, porque o matriarcal não é a força da mulher, são as indígenas, né, Maria e Avelim, que na nossa história, as avós indígenas, que eram tidas como louca na história, muitas vezes estudamos isso, mas a gente tem várias teses e trabalho mostrando que foram elas que perpetuaram a cultura. Eram chamadas de loucas simplesmente porque elas não se deixavam aculturar, ou seja, perder a sua cultura. E quando a gente migra, a gente leva mais do que o sotaque da Avelim para as terras mineiras e Belo Horizonte. A gente leva a pluralidade. Eu sempre digo, como migrante, como filha de imigrante, minha mãe migrou para o Brasil, meu pai também foi migrado, eu depois migrei aqui para fora, que a gente sempre tem uma luta a mais. A gente não deixa de ser da nossa terra, mas a gente soma com a terra onde a gente está. E é muita felicidade, Célia Regina, conhecer 3 mulheres, né, desse porte, né, você, a Maria e a Avelim, e estou muito feliz que o povo de Minas Gerais, gente, Belo Horizonte, tem uma representante de verdade para votar. Que pena que eu não voto aí, mas meu voto já é seu, porque só a sua preocupação em estar na terra e lutar por essa terra é o máximo. Muito obrigada por participar e quero contribuir um pouquinho com essa experiência de jornalismo. Também represento a Fibra, porque a gente está aqui como mulher sempre lutando, porque a gente pode até sair do Brasil, mas, como eu disse, a gente também é dessa terra, também luto pelas causas dessa terra, eu sou independentista, mas a gente também luta, porque o Brasil a gente leva sempre dentro. Obrigada, Célia. Obrigada, Avelim. Obrigada, Maria.
Que honra estar aqui entre essas mulheres tão potentes. Eu estou me sentindo muito honrada. De 2018 a 2021, o Ministério da Saúde contabilizou 3.126 óbitos de crianças indígenas de até 5 anos de idade e 72% delas eram bebês com menos de 1 ano. Os números foram extraídos por meio da Lei de Acesso à Informação e se referem apenas às aldeias localizadas em territórios demarcados. Imagina os que não são, né? Em 2021, 486 crianças indígenas de 0 a 5 anos morreram no Brasil, segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Entre as principais causas dos óbitos estiveram doenças respiratórias, sobretudo a pneumonia não especificada, a diarreia e a gastroenterite de origem infecciosa. De acordo com os dados da SESAI, as mortes até 5 anos representam 24% dos óbitos da população indígena em geral. Isso significa que a cada 4 mortes, uma ocorre na primeira infância. Em 2022, em apenas um mês, 3 crianças indígenas na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, morreram vítimas de raiva humana. Depois eu até quero pedir a Avelin que fale um pouco especificamente sobre o que é a criança ser vítima da raiva humana. Mas nesse momento eu quero pedir que as 3 mulheres falassem assim, e aí eu vou pedir para a Patrícia começar, para a gente ter uma visão do olhar dela que está de fora, se a fibra, se você, enquanto fora do Brasil, se vocês estavam observando, porque quando a gente trocou as ideias, eu e a Avelin, eu fiquei assim, de coração partido e chocada e envergonhada. Até falei com a Avelin assim, Avelin, eu estou envergonhada com isso, porque as mulheres sugerem pauta para a bancada. E aí quando ela falou assim, Célia, vamos falar sobre a alta mortalidade das crianças indígenas, eu falei, putz, foi uma coisa que eu não tinha mesmo pensado sobre o assunto. E aí uma coisa que eu quero te perguntar, Patrícia, que é a pergunta para todos vocês, né? Que avaliação vocês fazem sobre essa alta mortalidade das crianças indígenas? Como é que você está vendo aí da Espanha e se a Fibro tem dados sobre isso? Enfim, essa é a pergunta. Qual é a visão de vocês? Primeiro dizer que eu acho que ainda é muito pouco divulgado. Porque falar desses dados é falar de cada mãe, de cada dor, mas é falar também da destruição do povo originário. A gente fala muito, né? A gente tenta falar, a gente tenta ecoar, a gente tenta ir para as ruas falando, né, do trato com o povo originário. A gente sabe que olha só, eu voto na esquerda, eu sou uma mulher que eu voto, eu posso falar meu voto nesse programa, porque eu não estou trabalhando agora como jornalista, então não seria antiético, eu voto no Lula, mas a gente sabe que, assim, conversando com várias outras tribos e outras pessoas, ele também faltou diálogo, ainda não teve nenhum presidente realmente que desse a total atenção, mas o que está atualmente é um genocida. Gente, esse número, a gente parece, não, é só um número. Não, se a gente for comparar com o que é aceitável na Organização Mundial de Saúde, é que de cada 10 mil habitantes, possa ter 10 mortes de mortalidade infantil. E esse número que vocês trazem, que vocês põem na mesa do povo originário, isso é um assassinato. Fora que a gente sabe que esse mesmo atual presidente, ele cumpriu com a promessa dele, porque ele desde o começo falou que era contra o povo indígena. Ele, inclusive, em 1998, usou a frase: que pena que a cavalaria brasileira não foi tão competente como a americana de destruir mais tribo. E ele, assim que assumiu, ele tirou a demarcação, que já era, por isso que eu estou falando, não falei mal do Lula, mas já era precária, tirou a demarcação da FUNAI e colocou no Ministério da Agricultura. O que significa isso? Significa que o Ministério da Agricultura é todo
envolvido com a bancada ruralista. É essa mesma bancada que mata o nosso povo indígena, porque querem as terras deles muitas vezes para fazer negócios ilícitos, que sabemos disso, com outras empresas, inclusive de outros países, sem trazer nem imposto para o Brasil, né? Quer dizer, até no que se propõe se faz tudo mal feito. Então, para mim, esses dados, eu como Fibra, eu como jornalista, o pouco que posso, se vocês quiserem, esse programa é só um primeiro conhecimento, vamos tentar verberar, vamos tentar levar mais esses números aqui para a imprensa internacional, mas a gente sabe o quanto é escandaloso, e é mais escandaloso que a gente vê que ainda tem gente que defende o presidente genocida, que atualmente representa o nosso país. Não me representa e seguramente não representa a cada família dessa que perdeu o seu filho e a sua semente, como também cantava a música que a Maria falou e que a Velim falava, que são essas crianças o futuro. Gente, isso que está sendo feito é crime, e isso a Organização Mundial de Saúde está longe. E é revoltante que a gente vê que os últimos 4 anos no mundo, enquanto se reduz a mortalidade infantil, ainda está longe de ser o ideal, mas enquanto se reduziu pelo menos mais pela metade, que foi 56%, no Brasil, num povo já tão sofrido, está aumentando. E, gente, pneumonia, diarreia, é fruto de uma mãe, a diarreia muitas vezes, uma mãe que não pode dar assistência mínima a esse filho, às pessoas que são desnutridas. Então, isso é escandaloso, isso é muito, essas mortes, esse luto, representa um luto do país todo. Isso tem que, pelo menos, tocar ao coração de outras mães e do nosso povo que está morrendo na mão desse desgoverno. Esses são alguns dados, mas eu gostaria muito de ouvir as 2 grandes guerreiras, né, que vêm seguramente com a realidade, e com a realidade, gente, sem fake news, que a gente tem que tomar a decisão da gente. Você que pensa ao contrário, não pensa que a gente está aqui para fazer campanha pró isso, aquilo, não. A gente está falando de gente, de povo, de nosso sangue. Vamos escutar, vamos ouvir, vamos conhecer a realidade. Depois, vocês tomam a decisão que quiser, mas com olho, gente, nessa urna, porque a gente pode estar assassinando também a mais crianças se a gente continua com o atual presidente. São essas as minhas colocações, Célia. Obrigada. Gratidão, Patrícia. Flor? Queria te ouvir agora, Flor. Parabéns, Patrícia. Mas eu preferia que a minha parente de árvore fala, porque eu sou muito faladeira, ela sabe disso. Eu ia deixar ela por último. Eu ia deixar a Evelyn por último. Depois eu falo, pode ser? Pode sim. Pode sim. Gratidão. Gratidão, Maria, pela honra de deixar eu falar um pouquinho, mas a gente tem que falar muito mesmo, ocupar sem medo, né? Sim. E eu agradeço muitíssimo a gente conversar a respeito de nossas crianças, porque elas não podem estar aqui. Então, a gente está a serviço delas, né? Fazendo o que elas não podem fazer. Ou é porque não sabe falar ainda, porque olha só, 0 a 5 anos, é uma faixa etária, é a primeira infância que a gente está perdendo. Elas não podem sequer se defender. E eles fizeram uma artimanha tão suja, tão profunda, que alguns anos atrás, vocês devem se lembrar daquelas fake news, em que os indígenas matavam suas próprias crianças, enterravam vivas, os evangélicos começaram a passar um filme. Gente, não é nada contra os evangélicos, mas o que aquilo foi feito foi entregar nossas crianças à morte, porque eles começaram a dizer, os índios, né, chamaram de índios, são tão ruins que matam as próprias crianças, então bora deixar morrer de fome.
e nunca explicaram corretamente o que era o que eles chamaram de infanticídio indígena, que era justamente o que está acontecendo agora, a entrega dessas crianças à morte. O que acontecia? Aquelas crianças que morriam, e às vezes a própria comunidade não tinha condições de criar, era porque a própria CESAI e a própria FUNAI não davam condições daquelas crianças terem sobrevida. Crianças que já nasciam com uma deficiência e que é impossível no sertão, dependendo da área de Caatinga, você andar com uma cadeira de roda. Imagine, então, numa alta floresta, como você vai empurrar uma cadeira de roda, como você vai ter uma criança que necessita de libras, que necessita de uma bengala, uma criança cega na floresta. Já imaginou isso? As pessoas não fazem esse exercício de se botar no couro do outro. E aí essa criança com deficiências não tinha condição de crescer em comunidade. E eu já vi casos da mãe carregar crianças que necessitariam de uma cadeira de roda, por exemplo, carregar nas costas até os 30 anos de idade e não receber nenhum auxílio de CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, e nem de FUNAI. E o que aconteceu? Depois que essa mãe, essa onça, encantou, faleceu, a comunidade não tinha como criar aquele já adulto deficiente. E esse adulto veio a óbito. E aí o que eles registram? A comunidade, os indígenas não gostam de deficiente. Não conta a história direito. E demoniza os povos indígenas, demonizando e encobertando a própria negligência. Isso nós estamos falando do contexto que gerou esse abandono das crianças indígenas. E aí quando a gente traz mais para a atualidade, quando a Patrícia traz aí, que é chocante mesmo, né? Gastroenterite, diarreia, pneumonia. Isso é negligência, não é nem causa de morte, é negligência. Porque a gente está falando de água suja, nós estamos falando de desnutrição infantil, nós estamos falando de não dar o mínimo para que essas crianças se tornem as árvores frondosas que a gente quer que elas sejam. Até porque, como a Patrícia também trouxe, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Nós não criamos nossos meninos na base do grito, na base da chibata. Nós criamos nossos meninos na base da conversa, na base do carinho, esse amor que Maria Flor fala, que Maria Flor oferece e que diz para a gente manifestar e distribuir. Nossas crianças estão criadas com muito amor, debaixo das nossas penas mesmo. Essas crianças não estão tendo direito sequer de viver. E quando eles escondem essa grande imortalidade das crianças indígenas, é querendo botar em cima das costas dos povos indígenas, querendo botar em cima de que nós somos um povo negligente, que nós não somos. Nós temos infâncias lindas, que por causa da falta do território e do empobrecimento do território, a gente não tem conseguido proteger. E é função do Estado fazer isso. Proteger, nos ajudar a proteger nossas crianças. Quando a gente está falando de diarreia, nós estamos falando de água contaminada, nós estamos falando de desnutrição, nós estamos falando de um povo que era rico e que foi empobrecido. E aí, quando a gente traz essa dor, ontem mesmo, Guerreiro Yanomami, que faz parte do GISEI, estava lamentando a perda de mais 6 crianças. Ela faz com a mão ali, 6 crianças que ela perdeu ontem, então esse número já aumentou. E foi lá na CESAI reclamar, porque os remédios não chegaram. A gente precisa meter o dedo nessa ferida. As pessoas não querem falar sobre a questão da mortalidade infantil. Primeiro, também quero agradecer a coragem aqui das guerreiras do podcast, trazer esse tema tão espinhoso, porque falar de morte de criança é muito doloroso, mas falar de morte de criança indígena é muito mais doloroso, porque as pessoas pensam que é a responsabilidade do indígena, que a gente é que mata nossas crianças, não sabe como que é livre, como é alegre, como é saudável nossas infâncias. Então, ontem, uma guerreira Yanomami, na comunidade de Parimiú, que foi a mesma que passou por aqueles atentados, né, com relação ao garimpo, foi reivindicar, foi reclamar a morte de mais 6 crianças por falta de medicamentos. Nós precisamos falar dessas nossas infâncias, são elas que vão dar continuidade à preservação de todos os biomas, não só da floresta amazônica, mas também da Caatinga, também do Cerrado, da Mata Atlântica. São elas que vão dizer para as futuras gerações sobre os medicamentos da floresta, sobre o bem viver, né, o que a gente chama de Yanderecó, a nossa forma de ser no mundo.
elas que vão proteger a nossa forma de ser no mundo. E elas vêm dizer para nós de força e coragem o que uma criança indígena traz de sabedoria. Não é aprendido em escola nenhuma. Elas vêm com os encantos de luz. Elas vêm com os saberes dos encantos de luz na cabecinha delas, no coração delas. Elas sentem a dor da mata. Elas sentem a dor da caatinga. Elas sentem a dor do território sendo invadido. Elas sentem a dor dos mais velhos encantando cedo demais. E elas são um repositório de conhecimento. E elas vêm, principalmente nessa geração. Quando a gente percebe, né, que Pai Tupã não nos abandonou, é porque as crianças continuam nascendo. Então, se as crianças continuam nascendo, os espíritos continuam vindo, quer dizer que ainda há esperança. Então, elas são o recado de Pai Tupã, que a força encantada está presente, porque os espíritos continuam vindo. Vamos proteger as nossas crianças, porque se Pai Tupã não nos abandonou, nós não podemos abandonar nossas crianças. Quanto à questão do infanticídio, depois da pauta, né, para mais conversa, mas eu já quero aqui avermelhar que o povo indígena não mata suas crianças. Nós buscamos a ajuda e ela não vem. E quando ela não vem, a gente não tem outra alternativa a não ser buscar o bem do coletivo, infelizmente, e não o bem individual. E muitas dessas crianças eu acompanhei, inclusive em vários projetos, acompanhei de perto, lá em Brasília, na Grande do Torto, que recebiam crianças que buscavam auxílio e não recebiam auxílio. Crianças que passaram por cirurgia. Só para encerrar minha fala, o caso de uma criança, Titio, que agora encantou, que ela passou por uma cirurgia pertencente ao povo Truará. O povo pediu ajuda, ela passou por uma cirurgia, foi removida, foi levada para São Paulo, fez uma cirurgia. Quando voltou para o seu território, precisava receber a medicação semanalmente. Passou meses a cesar e não levou a medicação, e essa criança morreu. Essa criança morreu por abandono. E aí ela vai para os casos, vai ser contada como se a comunidade não cuidasse. Então, essa negligência com as crianças indígenas, ela precisa acabar. E o que elas não podem falar, nós temos a obrigação de dizer. E viva as crianças indígenas, viva essas crianças que encantaram também, mas viva essas que estão aqui resistindo e que estão pedindo para nós ser a trombeta delas, porque elas não estão podendo dizer. Viva elas e gratidão. Viva. Flor? Quer comentar, Flor? Então, não tem como falarmos das mazelas indígenas ou humanas, qualquer assunto que a gente for falar, a gente sempre vai chegar em um ponto do nosso sangue derramado, da nossa seiva derramada, da nossa desterritorialização. Sem o território, não dá. O território tem que estar sadio. Citando aqui um amigo ambientalista, Apolo Erige, ele diz assim: eu, como médico, se eu fosse médico de peixes e o peixe adoecesse, eu levaria o peixe para o hospital, cuidaria dele, medicava, operava, e quando ele estivesse sadio, eu o devolveria ao rio, quer dizer, ao seu território. E o que iria acontecer com esse peixe? Sabendo que o rio está contaminado, o peixe adoeceria de novo. Um exemplo bem explícito, que não adianta só levar na medicina do branco, porque a nossa medicina está dentro do nosso território. A nossa medicina é não adoecer. Esse estrondo que dão na nossa aldeia, da mineração, da estratificação do que nós temos, é que nos adoece. Esse abandono começa por aí,
porque o que a gente tinha para comer, a gente não tem mais. Queimam o que temos, extraem o que temos, contaminam, corrompem, e corrompem também até os nossos parentes, que começam a alugar terra, como o próprio governo fez um dia, a FUNAI, arrendando nossos territórios. E esse território foi sendo empobrecido. A gente continua rico, rico com as nossas sabedorias, mas dentro do nosso território a gente já não tem a nossa variedade de vegetação para fazer as nossas curas. A gente já não tem aquilo que seria mais importante, o sossego. Daí vem o suicídio também. Daí vem os nossos meninos sendo assassinados quando as balsas chegam e as meninas desaparecem no rio, quando eles mesmos levam os meninos. E esse país, que é o resultado do estupro de meninas, porque fomos nós, nossas avós, nossas bisavós, meninas, que foram tomadas do seio de suas famílias e levadas para gerar esse povo que está aí hoje, que fala sorrindo: ah, eu sou indígena também, minha bisavó ela foi pega no laço, ela foi pega no dente de cachorro, também sou indígena, e fala sorrindo. A desgraçada não sabe o que ela está falando, ela não tinha que estar rindo, ela tinha que estar chorando, ela tinha que estar lamentando e tentando desmistificar isso. Mas ela é tão desgraçada que ela não conhece a história dele. Porque esse país é pura mentira. É pura mentira. Quando fazem aquele quadro lá da primeira missa no Brasil, aparece a mãe com a criancinha no colo, todo mundo dócil e volta. É a história que eles quiseram contar. A gente estava aceitando que os colonizadores... Ali é uma notícia jornalística, dizendo para os europeus que pudessem vir, que nesse país não tinha perigo. Né? Nós não somos perigo, nós não somos. Porque se nós quiséssemos, nós teríamos destruído esse povo antes que eles colocassem um dedinho na areia da nossa Bahia. Mas não, a gente é cura, a gente é cuidado. A gente é amor. Antes de tudo, a gente é amor. Então, não é só pela falta de remédio, mas é pela falta de leis, é por essa arma, a mais perigosa de todas. É com essa arma que a gente está lutando, é contra essa arma que a gente está lutando. Presidente Lula, que eu amo de paixão, porque ele fez um pouquinho pelo nosso país. Mas desse pouquinho que ele fez, já nos ajudou demais. Não tivemos políticas públicas explícitas para indígenas. Mas quando dá condição da mãe ter uma energia elétrica para o seu alimento não estragar na aldeia, para manter o peixe gelado, ao invés da gente ficar comendo só peixe salgado, isso já ajuda muito na nossa saúde. Quando a gente consegue ter um medicamento na geladeira, uma vacina na aldeia, já ajuda muito. Por isso que eu amo esse cara. E porque eu sei que agora, 18 anos depois que a TL foi construída, o presidente Lula nos visitou em Brasília. Isso poderia ter acontecido muito antes, aconteceu agora. 42 anos de PT, Lula foi lá. Lula está se tornando um guardião. E eu tenho esperança que a partir de agora, a partir daí, não vai ser fácil. Nós precisamos usar os megafones, os microfones, a caneta, os nossos cérebros, os nossos sentimentos e a nossa energização, fazer os caminhos da Pachamama, abençoar, defumar, para que a gente consiga juntos, juntas e juntos, um coletivo, para a gente fazer um grande movimento energético,
para a gente modificar isso. Porque essas nossas crianças é que são realmente a continuidade das nossas vidas. Eu não vou falar de futuro, porque eu preciso do agora. Eu preciso que aconteça agora. Eu não quero esperar futuro, porque o futuro ele não existe sem o agora. E a gente precisa de lutar agora por nossas crianças contra a violência. E não é só contra a violência indígena, não, porque é inadmissível que qualquer pessoa de nós, qualquer vida seja destruída. Não se admite que uma criança morra de diarreia, onde a diarreia já teria que ser extirpada há muito tempo. O sarampo voltando, é inadmissível um negócio desse. Se nem os velhos estão morrendo mais de pneumonia, por que as nossas crianças indígenas vão morrer de pneumonia? E essa pneumonia também tem a ver com a violência do ar contaminado, a violência da queimada. É negligência total, de ponta a ponta. A nossa casa está toda revirada. Mas a gente tem que começar organizando no nosso quintal. O que é que estamos fazendo no nosso quintal? Como é que está sendo o meu consumo? Não interessa o tanto de dinheiro que você tem. Você não pode gastá-lo como você quiser. É sua responsabilidade social ter um consumo consciente, gerar menos resíduo, não jogar coisa fora, porque o fora não existe. Cuida do seu quintal, não faça queimada, não queima aquela folha no seu quintal. Faça compostagem orgânica, cuida da sua água, planta. Gente, até no lajedo nasce. Acha que não? Olha para as pedras, olha para os prédios na cidade. Entre uma ponte e um asfalto nasce um pé de árvore. Porque a natureza resiste. O povo indígena é assim, natureza resistente. E vocês não indígenas, vocês são o quê? Um monte de gente, fabricante de fralda descartável, preguiçoso de lavar uma fralda? Aonde é que vocês estão? Vocês não lutam com a gente, agora estão comendo a cidade de vocês. O lixão está dentro da cidade de vocês. E não vem culpar a gente que a gente não sabe usar o resíduo, não sabe dar destino certo para o lixo no nosso território. Porque vocês estão há milhares de anos no mundo fazendo lixo e ainda não sabem o que fazer com ele. Tem que entender que isso não é lixo, que a gente precisa de cuidar dessa terra, cuidar desse território. Quando a gente cuidar do território, a gente vai ter saúde para todo mundo. E lembrar que a gente não é do passado, a gente é do presente. A gente está aqui agora, pensando, utilizando o passado para construir esse presente, viver esse presente. E o futuro vai depender de hoje. Gratidão a vocês. Essas mulheres são potentes, maravilhosas, e essa bancada feminina, feminista, LGBT e plural, por isso entendam a pluralidade dessa bancada. Aqui a gente tem mulheres indígenas, a gente tem mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas, compreendam por que a gente utiliza todos esses termos e a gente faz esses recortes aqui. E eu fico muito feliz em silêncio, ouvindo a cada uma delas e aprendendo com elas. E eu quero resgatar uma fala da Isabel dos Anjos, que é uma parceira nossa também de Minas Gerais, lá das Minas Gerais, né? Vocês devem conhecer a Isabel. E a Isabel gosta de usar uma frase, ela diz assim: política pública não é vontade de Deus, política pública é direito. E eu lembrei dessa frase agora porque a Avelinha ela fala assim, né, que se as crianças estão nascendo ainda é porque Tupã ainda tem uma esperança na humanidade. E sim, Tupã quer que a gente viva, que a gente viva bem, que a gente viva com saúde, mas a gente precisa de política pública. Se as crianças aqui da área urbana estão sendo abandonadas, imagina as crianças lá nas aldeias. E eu fiquei aqui, ela relatando sobre as crianças que nascem com deficiência, sobre as cadeirantes, eu pensando, meu Deus do céu, que situação, né? E morrer ainda com diarreia e com gripe mal cuidada. Isso me causa uma revolta que vocês não têm ideia. Eu fico aqui me segurando. Meu filho, o Natanael, eu quero mandar um abraço para meu filho que me apoia, meus filhos, a minha família, meu marido todo, né? O Binho, vou citar o nome da minha família, que eu nunca faço isso, né? O Newton Júnior, o Natanael, Sara, Jéssica, Rubinho, eles me apoiam bastante. E o Natanael estava falando assim para mim:
Mas já é bom que você fala sobre esses assuntos, não é não? Você quer sofrer mais ainda? Eu falei, meu filho, é porque a Jéssica ontem à noite conversando comigo, falou assim, mas mãe, você já está falando sobre o assunto, tá bom, mas é que eu fico sofrendo, querendo ver lá na ponta, gente, o resultado, porque a gente tem um presidente genocida que deixou declaradas as intenções dele com os povos indígenas, né? E a gente está indo para o finalzinho do podcast, eu tenho 2 últimas perguntas para elas e eu preciso ouvir delas, né? Porque eu tenho as minhas impressões e eu quero ouvir delas, assim, o que é que elas estão vendo mesmo, percebendo, e eu vou começar de novo, assim, pela Patrícia, como é que você está visualizando o governo, eu vou chamar de governo Bolsonaro, a gente precisa chamar de governo porque ele foi eleito. É desgoverno. Né? Outro dia eu fui falar isso, assim, o desgoverno, aí o companheiro falou assim comigo, tu tem que aprender a falar de governo, porque alguém elegeu, legitimou esse negócio aí, que é para quem elegeu aprender. Aí eu falei, então tá, né? Mas eu também falo desgoverno, né? Ele falou, alguém legitimou, Célia Regina. Eu falei, então tá. Como é que, Patrícia, você está vendo esse governo no trato com os povos indígenas? Como é que o mundo aí fora está vendo com os povos indígenas, com as mulheres indígenas, com as crianças indígenas? Qual é a sua leitura, qual é a sua percepção? E depois a gente vem para a Flor e depois para a Avelin, como é que vocês estão vendo essa leitura aí, nesse trato com os povos indígenas? Quais são as políticas, qual é o trato dele, enfim, né? Desculpa, Célia. Não, como eu já falei até, se você me perguntar, na primeira etapa, né, que eu já expliquei, né, qual é a posição dele quando ele cumpriu a campanha que o que ele quer exterminar, né? Alguém que falou que a cavalaria podia ter matado tudo, porque não foi tão competente como a cavalaria americana, com isso ele já disse tudo. Eu vou preferir utilizar esse tempinho que me resta para pontuar 3 coisas. Uma, que é bastante importante quando você falou de sofrimento. E se uma coisa eu aprendi com debate, com conversa, com o povo originário, é que, e principalmente com a mulher, ela transforma sofrimento em força e luta. E luta, gente, é com L, né? E a gente tem que ouvir, cobrar, a gente não vai atrás de um mito. Eu nunca vi as pessoas no Brasil que tenham corrido, né, de tanto ódio, de tanto lado vermelho, lado azul, nunca existiu tamanha divisão. E quando se divide, quem enfraquece é o povo, é a política para esse povo. E quando eu falo de povo, gente, não estou falando só quem está lá na aldeia, só lá do pobre, não. Porque a gente, quando pensa que está falando povo, é só isso. Eu estou falando para todo mundo, a classe média alta, a classe rica, a classe média, a que sonha, e quando sai na rua, a violência que está quase legalizada, a pessoa é assaltada, porque a pessoa não tem emprego. Nenhum brasileiro é violento. Quando eu estou aqui fora, que as pessoas dizem, mas o Brasil é muito violento. E eu lembro bem que na época que teve, como tão bem Maria falou, e eu até citei aqui, a pouca política, mas pelo menos teve uma política social, a violência da gente, os números, e isso não é fake news, isso não é campanha, não estou fazendo campanha paga para ninguém, mas durante os governos de Lula, a violência, o número caiu bastante. E a gente tem que transformar, Célia, esse sofrimento, se seja através do amor, com essa visão de tribo, com essa visão matriarcal, em força de luta. E também, ainda se pintando, ainda mostrando sua cultura, a Maria falou, a Avelin falou, existe uma maneira, Maria, existe realmente o perigo aí da caneta, do poder das leis, que a gente vê, inclusive, que as pessoas estão colocando a justiça em prol de eleição para A, para B, para C. Eu nunca vi ter 100 anos aí
de espera, de arquivamento, a gente vê a todo o desgoverno do Bolsonaro em vários setores. Quem não perdeu alguém de Covid, da gripezinha, gente? Nossa, eu não vou esquecer. Isso não é fake news. Todo mundo ouviu eles dizendo que era uma gripezinha, inclusive se incomodando com o Brasil, que estava lutando por uma vacina. A medicina que os indígenas, que ela tão bem falou, é a medicina preventiva, é a medicina que hoje na Europa funciona porque ela previne. Hoje, o medo da medicina preventiva aqui é porque ele, com o Covid, não conseguiu fazer toda a prevenção, enquanto os indígenas, o povo originário sempre fez, e para isso ele precisa da terra dele, da demarcação. Então, gente, eu só quero finalizar dizendo uma coisa. A gente, contra todo esse desgoverno, contra todo o poder da lei, contra todo o esquecimento, seja na fé em Tupã, Deus, Jesus Cristo, Oxalá, Alá, Jeová, quem você quiser, mas tenha fé também em você, no seu agora e na sua família, e a gente tem uma grandíssima, não vou usar nem a palavra arma, mas um grandíssimo instrumento do agora para pelo menos vislumbrar um amanhã. Eu não estou falando de futuro, estou falando amanhã mesmo, daqui a 24 horas ou daqui a alguns meses. É o voto. Vamos lá, gente, mas não vamos eleger o que o vizinho da gente paga, não. Vamos eleger o que a gente vê que realmente lutou. E quando você lembrar daquele amigo, do primo, da avó que morreu de Covid, morreu de gripezinha, por favor, vota certo, gente. Vota Lula, vota 13. Só quero dizer que você ainda tem a última pergunta, viu? Não terminou ainda não. Você ainda vai fazer os agradecimentos. Flor e Avelin se organizam. Eu tinha dito que era Flor, mas eu não sei se vocês duas têm uma ordem aí. Primeiro Flor e depois Avelin, não sei. Primeiro a Avelin. Ah, então vai. Então a Avelin primeiro aí. Minha candidata a deputada estadual. Tá bom. Vocês que mandam aí. É pré-candidata, Maria. É pré-candidata, é. Olá. Minha... eu já escolhi, então para mim não é pré, para mim está decidido. Tá bom. Gente, primeiro eu quero agradecer das falas, porque o que eu estou sentindo é isso. A gente sabe ancestralmente que juntas nós somos mais fortes, mas houve sim uma situação em que, no meio, né, que cada um foi lutar para um lado, e esse momento de guerra maior é que a gente entende o chamado ancestral para a gente se unir. Então, agradecer essas mulheres aqui, que é uma manada de onças. E é assim que a gente vai ter que lutar, como onças. Se uma mulher hoje é violentada dentro de um hospital, dando à luz, como é que a gente vai reagir a tamanhas violências? É como... mansinha, não, é como onças. Nós estamos sendo convocadas para proteger tanto a nós outras, quanto as nossas crias, quanto nossos territórios, como onças. Onças que são territoriais. Onças que enxergam muito bem no escuro, onças que têm a maior mordida da terra. Elas, com uma bocada, elas quebram a cabeça de um. Então, é uma manada de onças e eu estou muito feliz da gente estar se reunindo aqui, traçando estratégias de resistência, estratégias de contra-ataque contra essas violências ancestrais, mas que agora, né, deram a gente com o advento, né, da internet, o acesso dos vídeos, a gente está tendo mais visibilidade desses horrores, que a gente sabe que, né, trouxe o caso da mãe que foi violentada, daquela mulher, né, antes de ser mãe, uma mulher que foi violentada na sala, na mesa de parto, que isso não aconteceu agora, né, isso já acontecia, milhares de violências, mas é que agora a gente pode ver. E quando a gente vê pessoas, lideranças, né, no caso, médicos são lideranças, professores são lideranças, advogados, governadores, governos, enfim. Quando o líder se corrompe, é claro que a corrupção ela só se dissemina. Então, são pessoas que já se corrompiam e já eram corrompidos e já faziam essas atrocidades. Por isso que a gente está nesse nível, né, quase que banalizado de violência. Mas com o advento da ferramenta da internet, que tem sido também uma ferramenta de luta também para os povos indígenas, é a hora dessa convocação de manada de onças. Quando a gente vê aquela cena horrorosa ali,
que chocou o país, que horrivelmente, né, o Caba arrumou por mais seguidores na internet, a gente vê o que o recado de uma liderança dá. O que a gente tem no governo agora é uma liderança genocida. E lideranças têm o papel de gerar discípulos. A gente não está vivendo tanta violência, não é à toa. É porque o líder que foi legitimado, como bem disse Célia, o líder que foi legitimado, sim, propaga isso. Então, não é à toa que a gente tem um nível enorme de violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os povos indígenas. E Patrícia está saindo, agradeço, Patrícia, porque você ouviu esse chamado das manadas de onça, e mesmo saindo agora, você vai estar presente na luta, de um modo geral. Quero me pôr à disposição. Vocês têm mais uma vozinha, mais uma voz com vontade de chegar perto. Por favor, o que tiver de notícia, o que tiver de fazer, meu contato pessoal, a Célia tem. Agradeço muito a Célia, peço desculpa, Célia, porque eu tenho um horário aqui, as coisas são meio tudo no horáriozinho, mas assim, agradeço esse espaço. Se essa rua fosse minha... Você faria o quê? É mais do que um projeto. Patrícia, responde. Se essa rua fosse sua, você faria o quê? Se essa rua fosse minha, eu queria ser vizinha da Maria Floregueira, de Avelim Buniacá, e minha casa de frente era da Célia Regina, para eu poder cantar com vocês, espantar os maus e a gente lutar a cada dia. Porque, linda, gente, a luta continua, sempre. Gratidão. Vai em paz, querida. Graças, mil perdões. Tranquila. Recebi teu amor e vou repassar a minha agiota do amor. E Avelim, parabéns por ter coragem de entrar na política. Continue sendo política, que é difícil, eu te digo, porque fiz 18 campanhas, mas com essa essência de luta, de pessoa migrada, mas de pessoa plural e que respeita a terra. Obrigada Gracias. a todos. Gracias. Buenas. Com a despedida da Patrícia, mas quero reforçar de novo essa necessidade de ajuntamento, a gente criar sim uma manada de onças. Vou contar com ela, vou contar com todas vocês. Vamos cada vez mais trazer pessoas, porque é isso, né? A medicina preventiva é a terra viva. E a gente está vivendo aí num momento de destruição da Mãe Terra, que é toda a destruição da imagem do feminino na Terra. Quando uma mulher vai ter a luz, o momento que a gente tem como sagrado, e ela é violentada, a gente está dizendo aí de uma dessacralização dessa mulher, a gente está dizendo de uma dessacralização do momento de parir, né, que como Célia falou, não precisa ser só um parimento de um filho, pode ser um parimento do amor que nasce ali. Pode não ter nascido de você, mas você ama como seu. Sim. Pode ser todo esse amor, como Maria entrega. Eu não sei nem se ela é agiota, porque ela entrega, né? Ela é só dá, né? Esse agiota, só dá. Nem sei mas se é agiota. Isso, convocação. Porque quando a gente sente esse sofrimento das nossas crianças morrendo, é porque não é natural. O que a gente espera é que essa criança vá crescer e nós, enquanto mais velhas, vá morrer primeiro. O natural é isso. É o ciclo natural. Você vai ver seu filho nascer, crescer, se tornar adulto. E aí você, enquanto ancião, vai encantar. Quando esse ciclo é invertido, esse sofrimento ele vai ser muito grande, sim. E por que ele está sendo invertido? Porque a gente tem uma liderança. Lideranças são exemplos, gente. Vamos deixar de ficar com falsa, como diz minha vozinha, que já encantou, falsa moléstia. Parar com essa falsa moléstia de que liderança não é exemplo. Não, liderança é exemplo. Professor é exemplo, mãe é exemplo, madrinha, na sociedade aqui de fora, madrinha é quase nada, né? Mas no Nordeste, principalmente, e nas comunidades mais antigas, ser madrinha é uma grande responsabilidade. Madrinha é aquele que vai criar o bichinho, que vai criar o menino, se aquela família não puder criar. Não é só se a mãe morrer, não. É se não tiver condição de dar um mingau, de dar um leite, é a madrinha que vai lá. Inclusive, então, na religião católica, quem não tem madrinha é até pagão, né, Avelim? Ser liderança é exemplo. Nós estamos no Brasil todo lascado, porque a nossa grande liderança legitimada é um grande genocida.
Ele odeia as mulheres, ele odeia o povo preto, ele odeia o povo indígena, ele odeia. Se ele odeia, ele está dando exemplo de ódio. Lideranças são exemplos, então, muita atenção em quem a gente bota como liderança agora. Em 2022, agora, nessas eleições, quem a gente bota como liderança? Quem vai ser os professores dos nossos meninos? Quem que vai ser? Quem são nossos juízes? Quem são nossos advogados? Quem são nossos doutores? Lideranças são exemplos. O Brasil não está assim à toa. Se um médico se achou no direito de violentar uma mulher na mesa de parto, é porque ele estava numa posição de liderança. Sim. A gente sabe historicamente como que é no Brasil, principalmente, como que a gente trata médico, né? É aqui, ó, é um chalerano, a gente chalera médico, porque são lideranças. São médicos, são guardiões de saberes. Então, se lideranças são tão importantes, cuidado com quem são nossas lideranças. E nós nos impossemos também desse lugar de liderança. Liderança dentro da sua casa, liderança no seu bairro, liderança no seu quintal, liderança entre as suas amigas, suas parentas, lideranças com os filhos que a gente pariu, ou com os nossos filhos que nós somos madrinhas, ou filho das vizinhas. Aonde é que nós estamos exercendo liderança? Lideranças são exemplos. A gente precisa tomar de volta esse poder de liderar, porque liderar é gerar para frente, liderar é gerar exemplo. A gente tem vários exemplos de péssimas lideranças, e é por isso que a gente está aí, nesse caos completo. Mas vamos buscar sermos grandes lideranças, que exemplifica pela verdade. Não queremos mais ser o Brasil da mentira, como Maria Flor trouxe aqui muito assertivamente. Essa missa que deu uma legalidade, uma grande fake news da história. O Brasil foi descoberto, né? Então, vamos ser as lideranças da verdade, vamos juntar uma manada de onça, proteger nossas crianças, não queremos mais essa inversão do natural. O natural é que a gente, quanto mais velhos, morramos primeiro e que nossas crianças tenham direito a essa vida contínua e saudável. Vamos ser essa cura da Terra. A Terra, ela adoeceu porque tem um bando de gente doente andando por cima dela. Vamos ser esse exemplo de liderança, enquanto pessoas saudáveis. Não é curada no sentido de normal, porque ninguém é normal, mas curada no sentido de conectadas com esse sagrado ancestral e buscando sempre que essa responsabilidade de ser liderança é uma responsabilidade de ser exemplo e que a gente seja assim. Cuecatura, muito obrigado pela oportunidade de poder ser exemplo aqui também. Se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Responde logo. Se essa rua fosse minha, primeiro eu adorei a ideia de a gente ser vizinhas. Também gostei. E a gente ia pintar ela, fazer um monte de amarelinha, fazer uma rua cheia de criança, uma rua que elas pudessem jogar bola, jogar peteca, brincar e ser livre. Uma rua cheia de crianças livres e saudáveis. Linda, amei essa rua. Senti saudade de peteca, nunca mais vi peteca. Maria, com você agora. Sim, eu gostaria muito de ressaltar as crianças que morreram de raiva aqui em Minas Gerais. Sim. A raiva, se vocês que estão fora das aldeias não se importam, a raiva, ela pode chegar em outros lugares que não as aldeias. Porque quando as coisas acontecem nas aldeias, as pessoas, em sua maioria, desconectadas, elas nem sabem que isso aconteceu. Se dizem que a carne mais barata do mercado é a carne negra, como tem na música da Elza Soares, eu digo que a carne indígena no mercado nem chegou. No mercado, ela não vale nada. Porque não querem a nossa carne. Querem as nossas coisas, mas não nos querem. Não querem a carne indígena em canto nenhum. A carne indígena, ela é estraçalhada, ela é brutalizada, ela é estuprada, ela é enterrada, ela é comida dentro do próprio território, dentro da floresta, por todas as violências que ali chegam. A carne indígena não chegou no mercado e nem vai chegar, porque a carne indígena também não quer estar no mercado. A carne indígena aqui tem que ser invisibilizada
porque nós somos potência, nós somos poder, nós somos vida. E, infelizmente, nesse mundo, foi criado o mundo do capitalismo. A capital sendo capitalizada. Então, é só gratidão a vocês que nos dão essa oportunidade, toda a equipe, a TV, a você, Célia Regina, comprometida com a maioria, porque nós, que você representa nesse programa, que você convida, nós somos a maioria. Vamos modificar esse modo de falar. Nós somos a maioria. Até nisso a gente fica replicando, dizendo que a gente é a minoria. Não, nós somos a maioria. Junta a mulherada toda, junta os ciganos, junta os os raizeiros, os indígenas, os caboclos, os ribeirinhos, o povo invisível, invisibilizado. Vê se nós não somos a maioria. Claro que somos. É meia dúzia de gente capenga, capitalista, que está aí monopolizando nossos saberes, nossos conhecimentos e nossas riquezas e nossos votos. Chega disso. Somos maioria, sim, vamos nos juntar, sim, e vamos vencer, sim. Lembrando que não adianta só dizer que gosta de indígena, precisa curtir, compartilhar, megafonizar, microfonizar, escrevinhar. Mas tudo isso, porque quem sabe das nossas realidades são os nossos povos. Quem sabe de cada um da gente é a gente. E se essa rua fosse minha, eu botava ela cheia de árvore, cheia de rede, cheia de coisa de comer, cheia de água limpa, arrancava os calçamentos, botava o rio para fora e deixava o rio viver, com todo mundo vivendo junto, pulando nos galhos, pulando nas amarelinhas, comendo fruta, pulando no cipó, com todo mundo junto, na vizinhança das meninas. Das meninas, não, porque é outra coisa que a gente precisa de parar, né? É outra mentira que a gente ainda reproduz. Nós não somos meninas, nós somos mulheres. Eles vão ver nas meninas mulheres também. E as meninas são meninas, e mulheres são mulheres. E nós somos mulheres empoderadas e cheias de pau para dar neles, ó, contra a violência. Pau neles. Tá bom assim? Tá bom assim, tá ótimo. Só lembrar, só fazer um adendo aqui da fala da Maria, trouxe a questão das crianças indígenas que morreram de raiva humana. Foram 3 crianças do povo Machacali, tem que dar nome, que vem sofrendo muito, e a 4ª ainda no hospital internado em estado grave. E a gente sabe que a raiva, a gente tem a vacina. A gente tem a vacina. O que acontece foi uma negligência do Estado em fazer cumprir com essa vacinação com os animais domésticos, e aí os animais silvestres acabam se contaminando, que foi o caso, né, de um morcego contaminado com raiva. E o morcego, como vários animais dos nossos biomas, é um ancestral encantado, é sagrado. Então as crianças Machacali não têm medo de morcego, não tem medo de morcego, mas esses morcegos contaminados com a raiva que acaba infestando o ambiente urbano, e os animais silvestres acabam sendo contaminados também e acabam passando para o humano, né, a raiva humana. Então é necessário que o Estado cumpra com a vacinação antirrábica, fazendo as campanhas com os animais domésticos, com toda a cidade, aos entornos ali da cidade, para que a gente não tenha mais. Inclusive, a gente já viu isso também com os macacos, né, com os miquinhos, e toda essa situação em que os animais acabam sendo transmissores e acabam sendo veículos de trazer essas doenças para os homens. Isso também mostra esse desequilíbrio entre a nossa relação animais humanos e animais não humanos, que precisa também ser novamente resgatado. Os animais não são os nossos inimigos, eles são filhos da grande mãe, como nós, e precisam também ter o direito à vida. E o que acontece é que há um desequilíbrio total na grande mãe terra. E acaba que esses animais acabam sendo vetores dessas doenças. Então, mais uma vez, essas crianças Machacali morreram de negligência.
morreram de negligência porque não houve vacinação antirrábica nas cidades ao redor, os animais silvestres estão contaminados e a população indígena normalmente, infelizmente, a gente não pode naturalizar, mas entregue à própria sorte. Mas é isso, não vamos desanimar, como sempre, pau neles, né, Maria Flor? E ancestralidade à frente, Pai Tupã no comando, Tupã no topo e as onças seguindo esse chamado aí para proteção. Eu sou uma onça que estou atendendo a esse chamado aí. Esse foi o nosso podcast de hoje, a gente agradecendo imensamente a participação dessas grandes mulheres indígenas, a Avelin e a Maria Flor Guerreira, a Patrícia, que teve que sair um pouquinho antes, mandando um grande abraço para a FIBRA, que é a Frente Internacional Brasileira contra o Golpe, que reúne um coletivo com mais de 70 países, está aqui colado junto com a bancada feminina, feminista, LGBT, de lésbicas, de bissexuais e transexuais e plural, se essa rua fosse minha. Agradecendo a Rede Você TV e a DPJ, a Disseminar Assessoria e Multimídia, que está também nos apoiando, e a toda essa rede de mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que tem nos acompanhado. Lembrando que a gente hoje ressaltou bastante a importância de nós combatermos a alta mortalidade das crianças nas aldeias indígenas, e o que a gente precisa é muito de política pública que a gente possa atender a essas comunidades indígenas. A gente precisa acabar com esse governo genocida de uma vez por todas, a gente precisa de um novo governo no ano que vem, e a gente não precisa só do Lula na presidência da República, não, a gente precisa de um novo Congresso. O nosso Congresso atual é vergonhoso, é imoral, e a gente está vendo que esse Congresso luta contra os nossos povos originários, não só contra os povos indígenas, mas também contra os povos quilombolas. E a gente precisa de mulheres no Congresso, e por isso que a gente precisa da Avelin. E aí, ou a gente busca uma representatividade, e não é só mulher, não, a gente precisa de mulher feminista, a gente precisa de mulher negra, a gente precisa de mulher negra, de mulher indígena, a gente precisa de mulher quilombola, a gente precisa de mulher LGBT, de mulher lésbica, de mulher bissexual, de mulher transexual. A gente precisa de representatividade. Ou então a gente vai ficar sem fala com homem branco, com homem cis, com homem misógino, com homem homofóbico, com homem lesbifóbico. Gente, é uma coisa absurda, sem voz, sem representatividade alguma, e a gente silenciada por mais 4 anos. Vocês aguentam? Eu não aguento mais. Então é para isso que essa bancada existe, e a gente agradece a audiência de todas vocês, mas hoje a gente conclui esse programa com, mais uma vez, essas grandes vozes potentes que vieram aqui representar as mulheres e as crianças indígenas do nosso país, encerrando com uma canção delas. Vocês estão prontas com a canção de vocês aí? Maria até com o pau dela ali para dar na venda de homem machista. Bora fazer um toante, então, do Menino Encantado. Toante do Menino Encantado. É com honrando vocês. essa presença. Lugar de fala de vocês hoje aqui. Lá naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha. Ai, meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado, coberto de caruá. Um menino encantado, coberto de caruá. Um menino encantado, coberto de caruá. Eu pedi a ele força e coragem, e o que ele me deu foi semente de caruá. O que ele me deu foi semente de caruá. Lá naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha. Ai, meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um bendito encantado, coberto de caruá. Um bendito encantado, coberto de caruá. Eu pedi a ele
Com força e coragem, Força e coragem, foi semente para nós plantar. semente para nós O que plantar. Ele nos deu foi semente para nós plantar. Viva a cantada, viva as crianças, viva os meninos encantados, viva a força ancestral, viva as mulheres, viva a força que vem da grande mãe terra. Erecatu, avante. Tomba 2, brota 100. Assim somos nós, sementes. Luto é luta. Povo indígena resiste com a companheiragem, com você que está aí do outro lado, curtindo, compartilhando, falando, entendendo e aprendendo. A gente é forte. Uma árvore sozinha, ela se tomba ao vento, mas uma floresta inteira, não. Gratidão. Gratidão. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Fiquem com Tupã.